O chanceler Ernesto Araújo foi convocado ontem para uma sabatina no Senado para explicar a postura do Brasil diante da pandemia e a compra de vacinas. E daí, num dos momentos, o senador Randolph Rodrigues se exaltou. Eu vou pôr para vocês aqui, para vocês assistirem a cena e depois a gente vai explicar o que aconteceu. Então assistam ao senador Randolph Rodrigues full pistola ontem. Eu recomendo, eu solicito, requeiro a Vossa Excelência, na condição de líder de oposição, que ele seja retirado das dependências do Senado, inclusive autuado pela Polícia Legislativa. Isso é inaceitável. É inaceitável. Basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortos a esta altura. Basta isso. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui, durante a fala do presidente do Senado, nos desrespeitar. Então, presidente, antes de continuar essa sessão, a primeira providência é que a Polícia Legislativa do Senado tome as providências que são necessárias em relação a esse senhor. Desculpe, senhor presidente, meus colegas senadores, minhas colegas senadoras, e desculpe, senhor presidente, o excesso, mas isso é inaceitável. Já não existe mais limites a serem ultrapassados. Por que o senador estava tão indignado assim? Então eu vou pôr para vocês a cena que deixou não apenas o Randolph Rodrigues, como muita gente, indignada ontem e mobilizou as redes sociais. As pessoas estão estarrecidas. Então assistam essa cena aqui. Enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores. O que a gente tem é basicamente o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe G. Martins, um olavista, ou seja, um discípulo do Olavo de Carvalho, alguém que tem atuado nos bastidores e criado a ponte entre as ideias malucas, porém perigosas, do Olavo de Carvalho e o governo do Bolsonaro, alguém que tem levado para o Itamaraty, para a Fundação Alexandre de Gusmão, olavistas para darem palestras para diplomatas. Esse sujeito fez um gesto. Vocês viram na cena ali, né? Um gesto que ele fez ali arrumando o paletó dele. E esse gesto rapidamente foi identificado por muitas pessoas que estudam a extrema-direita, que estudam movimentos supremacistas brancos, foi associado como um gesto que é feito como um dog whistle, como a gente falou várias vezes aqui, como um apito para cachorro, como esses sinais que a maioria das pessoas não compreendem, mas quem integra esses movimentos, esses grupos, compreendem, são sinais quase subliminares para as pessoas, e quer dizer, esse movimento, esse gesto dele, poderia significar supremacista branco, ou poder dos brancos, white power, porque os dedos para cima levantados seriam o W e o círculo seria o P, formando com o punho. E como eu falei, muita gente veio para a internet para se manifestar em relação a isso. As pessoas estão revoltadas, Qualquer um que estuda esse assunto sabe como o governo Bolsonaro manda esses sinais. Não apenas o governo, mas pessoas alinhadas ao governo. A gente viu esses casos se repetindo ao longo do governo do Bolsonaro, do mandato do Bolsonaro. Eu vou mencionar alguns aqui para vocês terem uma noção de como isso é recorrente, na verdade. Por exemplo, a gente teve a SECOM publicando uma postagem com a mensagem que o trabalho liberta, e isso faz uma clara referência aos campos de concentração nazistas, campos de extermínio, como Auschwitz, que tinha entrado na inscrição Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho liberta, e era o trabalho que as pessoas eram levadas forçadas para o campo de concentração e extermínio, para serem forçadas no trabalho escravo e depois executadas. Então você tem a SECOM, a Secretaria de Comunicação, ou seja, o órgão oficial de comunicação do governo, propagando uma mensagem que remeteria ao nazismo. Então, primeiro caso. Segundo caso, Roberto Alvim, secretário da Cultura, que faz um vídeo anunciando um prêmio cultural no Brasil, e esse vídeo tinha toda uma estética nazista, desde a disposição dos itens na mesa, o quadro, a roupa, o cabelo dele, a entonação de voz, até a mensagem, porque o discurso feito pelo Alvim naquele vídeo era um discurso que se remetia diretamente a um discurso do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do governo nazista. Então você tem um secretário de Cultura reproduzindo estética nazista num vídeo oficial para anunciar um prêmio oficial de cultura do governo Bolsonaro. Então, dois órgãos, SECOM e
Secretaria da Cultura usando estética nazista, fazendo claras referências ao nazismo. Mas não apenas isso. Ano passado, ou ano retrasado, acho que foi ano passado, a gente teve um outro vídeo que aparece o Bolsonaro numa live tomando leite e depois, no Terça Livre, Alan dos Santos, né, outro olavista e bolsonarista também, tomando leite também diante das câmeras. Eles argumentaram, eles alegaram que tinha a ver com uma campanha de produtores de leite. Mas como a gente comentou naquela época, o copo de leite, o leite, simbolizaria a pureza racial, simbolizaria também uma mensagem enviada para supremacistas brancos. E agora você tem o assessor especial da presidência fazendo um gesto que remeteria a um gesto supremacista branco também, como diz a Anti-Defamation League, que é uma organização dos Estados Unidos que investiga esses grupos supremacistas, que investiga esses grupos racistas, grupos preconceituosos dos Estados Unidos, e eles dizem que atualmente esse gesto é o que representa. Daí acontece, né? Você tem o Felipe G. Martins vindo dizer o seguinte: um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um. Então aqui você tem Felipe Martins dizendo o seguinte: quem insinuar, quem disse que eu fiz um gesto supremacista branco ali, quem fez isso, incluindo o próprio senador Randolph Rodrigues, provavelmente, quem sugeriu isso será processado porque ele, que tem, segundo ele mesmo, uma ascendência judaica, não faria isso, não faria nenhum gesto parecido com isso. Bem, o que acontece é que o Felipe G. Martins não é a primeira vez que ele faz coisas parecidas também, né? Não é a primeira vez que ele dá a entender ou dá sinais, manda esses avisos para seguidores supremacistas brancos, né? Você tem outras circunstâncias aqui, por exemplo, logo após quando houve o atentado em Christchurch, na Nova Zelândia, que um supremacista branco foi e invadiu 2 mesquitas e matou dezenas de muçulmanos, ele foi lá e botou na foto de perfil, no banner de perfil dele do Twitter, uma frase que foi usada pelo supremacista branco também em Christchurch, num manifesto que ele escreveu. Inclusive resgataram tweets do Felipe Martins, né, com esse gesto. Você tem, por exemplo, aqui inúmeros tweets dele aqui, por exemplo, ele falando Deus o quer, que seria a frase dos cruzados, Deus vult, e com o sinal e com o gesto aqui, supremacista branco. Depois aqui, outro tweet dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o gesto aqui, o mesmo gesto que ele faz para ajeitar a lapela dele, grande dia, e o gesto, o sinal aqui, supremacista branco. Outro aqui, quando há mudança para o Davi Alcolumbre para o Senado, e ele vai lá e põe esse símbolo. Claro que ele pode dizer que é um ok, né, tudo bem, olha que legal, mas sinceramente, conhecendo o histórico dessas pessoas, não é a primeira vez que eles fazem isso, né? E mais do que isso, na verdade, você tem outras circunstâncias também. Ano passado, ele usou uma frase, que inclusive virou notícia até, que ele falou o seguinte: que odeiem desde que temam, e que é um slogan neonazista de um grupo chamado Combat 18. Então, na verdade, assim, as referências são inúmeras mesmo, e é claro que ele pode alegar ali que foi um mero gesto que ele fez para ajeitar o terno, mas talvez ele tenha algum problema motor, né, que não consiga simplesmente ajeitar o terno, assim, precisa fazer aquele movimento ali esdrúxulo, né, do mesmo modo que você pode simplesmente, sabe, ajeitar a sobrancelha e dizer que não está fazendo nada demais. É ridículo, na verdade, e como eu falei no começo aqui, segundo a resposta do Felipe Martins, que ele vai processar todo mundo que está insinuando que ele fez um gesto supremacista branco. Um desses grupos que talvez seja processado pelo judeu supremacista branco seja o Museu do Holocausto. Vai ser muito interessante ver realmente um judeu processando o Museu do Holocausto de Curitiba, dizendo o seguinte aqui, olha: é estarrecedor que não haja uma semana que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou ato supremacista. No Brasil, em pleno 2021, são atos que ultrapassam qualquer limite de liberdade de expressão. Estupefatos, tomamos notícia do gesto do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República durante sessão no Senado Federal, semelhante ao sinal conhecido como OK, mas com 3 dedos retos em forma de W. O gesto transformou-se em um símbolo de ódio. Recentemente, o gesto foi classificado pela
Anti-Defamation League como um sinal utilizado por supremacistas brancos para se identificarem. A ADL diz que o símbolo se tornou uma tática popular de trollagem por indivíduos da extrema-direita que postam fotos nas redes de si mesmos fazendo o gesto. Como vocês viram ali, vários tweets do Felipe G. Martins com esse gesto. Importante destacar que grupos supremacistas e neonazistas têm ideias em grande medida coincidentes e frequentemente se mesclam. Pesquisas acadêmicas, como a da antropóloga Adriana Diniz, mostram um crescimento no número de células neonazistas e no engajamento de integrantes no Brasil. O Museu do Holocausto, consciente da missão de construir uma memória dos crimes nazistas que alerte a humanidade dos perigos de tais ideias, reforça que a apologia a este tipo de símbolo é gravíssima. Nossa democracia não pode admitir tais manifestações. É claro, como eu disse, que não surpreende nem um pouco que isso venha de um governante e de um governo como o Bolsonaro. Não surpreende, né? Você tem um governo no qual o Ministério da Saúde ajuda a matar brasileiros na pandemia. Você tem um governo no qual o ministro de Meio Ambiente ajuda a destruir o meio ambiente. Você tem um governo no qual a ministra de Direitos Humanos ajuda a prejudicar direitos humanos e das mulheres também, né? A ministra da Mulher, e que é contra os direitos das mulheres. Você tem um presidente da Fundação Palmares que é um negro que atua contra os direitos e contra a cultura e contra as tradições de povos de origem africana no Brasil. Sabe, os mais diferentes grupos que deveriam defender certos interesses que estão atuando para destruir o próprio Ernesto Araújo, né, que está agora destruindo a reputação internacional do Brasil, destruindo a diplomacia brasileira, e você tem agora esse, que se diz judeu, né, Felipe G. Martins, fazendo um símbolo que podemos atribuir aqui a supremacistas brancos, né? Não surpreende, na verdade, né? Você tem os mais distintos grupos aqui atuando contra os grupos que supostamente eles deveriam defender, mas como eu falei aqui, não surpreende vindo de um olavista, porque o Olavo de Carvalho também é outro que, repetidas vezes ao longo de sua trajetória, ao longo de seus textos, dos seus vídeos, também propaga mensagens claramente racistas, em muitos sentidos, contra povos africanos, contra religiões de matriz africana, ou seja, você tem toda uma mensagem que perpassa uma noção de pureza cultural e étnica dos brancos, de superioridade dos europeus. O próprio Bolsonaro chama o Brasil de lixo num vídeo aí também, quando ele vai comparar com a Suécia. Ele xenófobo. Agora eu vejo imbecis. Olha a França, que coisa linda. Uma seleção multirracial. Vou botar 10 milhões aqui de venezuelanos, o pessoal do norte da África. Vou botar 10 milhões aqui dentro. Vai ser campeão, quem sabe? Em 2022, 2026. Que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma polícia completamente diferente. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Aqui. Já me falaram que daí no plenário o cara gritou, um pedrada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, estou saindo da Suécia, vai vir com esse lixo aqui. E só lembrando também, né, só nos recordando, porque é importante também fazer essa referência, porque o próprio Felipe Martins também é um trumpista, né, um apoiador do Trump. O Trump foi uma das pessoas que constantemente mandava esses sinais para supremacistas brancos nos Estados Unidos também. Quando indagado se ele repudiaria grupos supremacistas nos Estados Unidos, durante a campanha eleitoral, durante um debate eleitoral, o Trump perguntou, mas qual grupo? Eu não tenho contato com nenhum dos grupos. Você fala do Proud Boys, que é um dos grupos supremacistas, e o que ele fala é o seguinte: Proud Boys, recuem e aguardem. Ele não repudia o grupo, ele não repudia a mensagem do grupo, ele não condena o grupo, ele fala o seguinte: recuem e aguardem. E o que acontece quando tem a invasão do Capitólio? O que se dá é, em parte, os Proud Boys invadindo o Capitólio para defender o Trump, para defender que as eleições haviam sido fraudadas e atuaram de modo insurgente para tentar manter o Trump no poder. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação aqui, né, sobre essa história de ontem aqui no Senado. Um dos assessores da presidência fazendo um símbolo que a gente poderia facilmente atribuir a grupos neonazistas, e não é a primeira vez que ele manda esses recados, não é a primeira vez. Pode ser uma trollagem? Pode ser uma trollagem. E mesmo se fosse, seria inaceitável vindo de alguém dentro do governo federal. Seria inaceitável. O mínimo que seria razoável esperar nesse momento seria a demissão desse assessor. Mas não vai acontecer porque ele integra justamente aquela ala ideológica que está entranhada no governo Bolsonaro e que ajuda a pautar a mensagem oficial do presidente. Me diga o que vocês pensam, deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para conferir o meu curso de escrita de narrativas, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, e também confira o meu livro sobre o Bolsonaro,
no qual eu falo, inclusive, sobre situações, né, como o do Roberto Alvim, de apologia clara ao nazismo. Ele disse que era uma piada, mas, sinceramente, é inaceitável. Mesmo se fosse uma piada, não tem graça nenhuma, é extremamente ofensivo, prejudica vidas, leva à morte de pessoas, porque esse tipo de intolerância leva à morte de pessoas. Então, mesmo se fosse uma trollagem, uma piada, não é aceitável e deve ser repudiado de maneira veemente. E eu quero ver, sinceramente, o Felipe Martins processando o Museu do Holocausto em Curitiba, né? Esse sujeito que se diz judeu aí, quero ver. Vai ser interessante. Então é isso, gente. Um abração, se cuidem e até mais. Tchau!